Existem histórias na Bíblia que todos nós conhecemos, não é mesmo? A criação do mundo, o dilúvio de Noé, a travessia do Mar Vermelho. São narrativas que moldaram nossa cultura e fé. Mas você sabia que as Escrituras estão repletas de eventos sobrenaturais que quase ninguém comenta? Fenômenos que desafiam a lógica, intrigam a ciência e revelam o poder de Deus de maneiras absolutamente surpreendentes. Hoje vamos mergulhar fundo nesses relatos. Vamos explorar os eventos sobrenaturais da Bíblia que você provavelmente nunca ouviu falar. Histórias que vão te fazer olhar para esse livro sagrado de um jeito completamente novo, com outros olhos. Prepare-se, porque o que vamos descobrir vai muito além do que imaginamos. A Bíblia está cheia de milagres, isso é um fato, mas alguns são tão grandiosos que parecem saídos de um filme de ficção científica. Vamos começar com o Monte Sinai. Quando Deus entregou os 10 mandamentos a Moisés, não foi um evento silencioso. A Bíblia descreve que toda a montanha tremeu violentamente. Fumaça e fogo saíam do topo, e uma névoa espessa cobriu toda a região. Imagine o som de trombetas ecoando, tão forte que o povo, ao pé da montanha, tremia de medo. Não era apenas um fenômeno natural, era a manifestação direta da presença divina, um poder tão imenso que a própria terra reagiu. Outro evento pouco conhecido em seus detalhes é a chuva de fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. A destruição dessas cidades foi tão rápida e devastadora que é claramente apontada como uma intervenção divina. Escavações modernas até sugerem que uma explosão natural, talvez de um meteoro, poderia ter causado a catástrofe. Mas o texto bíblico adiciona um elemento crucial: a mão de Deus guiando esse julgamento, escolhendo o momento exato e, o mais importante, protegendo os justos, como Ló e sua família, antes que a destruição começasse. E que tal o dia em que o sol simplesmente parou no céu? Isso mesmo. No livro de Josué, durante uma batalha crucial, o líder de Israel fez um pedido audacioso a Deus: que o sol e a lua ficassem parados para que tivessem tempo de vencer seus inimigos. E a Bíblia afirma que Deus atendeu à oração. O dia se estendeu de uma forma extraordinária. Cientistas e astrônomos até hoje debatem como isso seria possível. Seria uma alteração na rotação da Terra? Uma refração de luz sem precedentes? Independentemente da explicação, é considerado um dos maiores e mais impressionantes eventos sobrenaturais descritos nas Escrituras. Agora, vamos falar de uma história que todos conhecem, mas cujos detalhes sobrenaturais são muitas vezes ignorados: o dilúvio universal. A Arca de Noé é famosa, mas poucos percebem a escala do cataclismo. Choveu por 40 dias e 40 noites. Sim, mas não foi só isso. A Bíblia descreve que as fontes do grande abismo se romperam e as comportas do céu se abriram. Isso sugere algo muito maior do que uma simples chuva. Uma combinação de forças geológicas e atmosféricas, de origem tanto natural quanto sobrenatural, que inundou o planeta inteiro. Algo que nunca mais se repetiu na história da humanidade. Antes mesmo do dilúvio, há relatos intrigantes sobre anjos caídos, especialmente no livro apócrifo de Enoque. Esses textos falam de seres celestiais que desceram à Terra, ensinaram conhecimentos proibidos à humanidade e se relacionaram com mulheres, gerando uma raça de gigantes conhecidos como Néfilim. Essa intervenção angélica teria corrompido o mundo a tal ponto que o dilúvio se tornou necessário. É um evento sobrenatural que mostra que a interação entre o céu e a terra nem sempre foi para realizar milagres isolados, mas que também influenciou o curso de toda a humanidade. Avançando na história, encontramos os profetas Elias e Eliseu, verdadeiros canais do poder divino. Quem não se arrepia ao ler sobre o confronto de Elias no Monte Carmelo? Ele desafiou centenas de profetas de Baal e, após uma oração, chamou fogo do céu que consumiu não só o sacrifício, mas o altar de pedra e até a água ao redor. Um espetáculo de poder que provou a todos quem era o Deus verdadeiro. Seu sucessor, Eliseu, não ficou para trás. Ele multiplicou azeite, ressuscitou um menino e, num dos episódios mais curiosos, fez um machado de ferro flutuar na água. Pequenos e grandes sinais de que Deus age de formas surpreendentes para cumprir sua vontade. O livro de Daniel também é um tesouro de acontecimentos sobrenaturais menos explorados. Todos conhecem a história de Daniel na Cova dos Leões. Mas você já parou para pensar no que realmente aconteceu? A Bíblia diz que um anjo fechou a boca dos leões. Daniel não os acalmou com seu carisma. Ele foi protegido por uma intervenção celestial direta. Além disso, Daniel teve visões impressionantes do mundo espiritual, com seres gloriosos, tronos e carros de fogo, descrevendo uma realidade que transcende completamente a nossa compreensão humana. Chegando ao Novo Testamento, os eventos sobrenaturais continuam e se intensificam com Jesus.
Conhecemos os milagres famosos: andar sobre as águas, multiplicar pães e peixes, curar cegos e ressuscitar mortos, como Lázaro. Mas existem outros momentos igualmente poderosos e menos comentados. Pense na transfiguração. No topo de um monte, Jesus se transformou, seu rosto brilhando como o sol e suas roupas se tornando brancas como a luz. Ao seu lado apareceram Moisés e Elias, figuras que viveram séculos antes. Era uma prévia de sua glória celestial. E o que dizer do dia de Pentecostes? Após a ascensão de Jesus, o Espírito Santo desceu sobre os discípulos como línguas de fogo. Eles foram completamente transformados, cheios de uma coragem que não tinham antes, e começaram a falar em diversas línguas que nunca haviam aprendido, sendo compreendidos por pessoas de várias nações. Foi o nascimento da igreja, impulsionado por um evento puramente sobrenatural. Esses eventos não são apenas histórias antigas para nos entreter. Eles carregam mensagens profundas sobre fé, sobre o poder divino e sobre como Deus intervém ativamente na história humana. Eles nos mostram que o sobrenatural não é algo distante, separado do nosso mundo físico, mas que pode se manifestar de formas tangíveis, reais, desafiando nossa lógica e o que a ciência considera possível. Quando refletimos sobre esses acontecimentos, percebemos que a Bíblia é muito mais do que um livro de regras ou histórias morais. É um registro de intervenções divinas que moldaram o destino da humanidade, eventos que ninguém poderia ter previsto ou provocado. Cada milagre, cada fenômeno, cada manifestação de poder serve como um lembrete poderoso de que Deus está presente, está atuante e que seu poder não conhece limites humanos. Portanto, da próxima vez que você abrir a Bíblia, não leia apenas as histórias, estude-as, questione-as, admire-as. Esses eventos sobrenaturais desafiam a nossa mente, fortalecem a nossa fé e nos lembram de que por trás de tudo o que vemos, existe um plano maior, uma força invisível que rege o universo e continua a atuar de maneiras que muitas vezes não conseguimos compreender. Se você quer entender a Bíblia de uma forma mais profunda, olhe para esses eventos com atenção. Eles revelam que o extraordinário acontece e que a presença de Deus na história humana é real, poderosa e sim, muito misteriosa. E assim, mesmo milhares de anos depois, essas histórias continuam a nos ensinar que o sobrenatural sempre esteve ao nosso lado, esperando para ser reconhecido por aqueles que têm fé para enxergar além do natural. Muito obrigado por me acompanhar nessa jornada incrível hoje. Se você gostou desse mergulho nos mistérios da Bíblia, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Até a próxima!